Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 17 de maio de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Gostaria antes de pedir para você que porventura ainda não é inscrito nesse canal, que não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilha também esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Eu estava aqui meditando na palavra, pedi uma orientação para Deus para mim poder compartilhar um texto, um versículo, uma mensagem com cada um de vocês nesta manhã. E o Senhor Deus me trouxe para Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir. Porém, eu vou ler somente o versículo 27 e 28 e 29, que vai dizer assim, ó. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele começou a submergir. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Horas atrás, Jesus havia, durante o dia que passou, alimentado uma grande multidão. E logo na sequência, no finalzinho da tarde, Jesus então ele sobe para o monte, despede das multidões e dá uma ordem para que os discípulos pudessem passar para outra margem. E a gente bem sabe que no contexto dessa história aqui, se levanta um forte vendaval de vento, né? Ali sobre o lago da Galileia, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, tem alguns nomes, né? E na verdade, então, essas fortes tempestades de vento se levantavam, vinham, né? Até mesmo pela localização geográfica, o qual se encontra ali o Mar da Galileia, né? Tomado por partes ali em montanhas. Então, tipo, tem aqueles dutos, né? Tipo de vento, aqueles dutos que faz com que saiam essas tempestades de ventos aqui localizadas, né? Localizadas e vá de encontro ao lago ali, né? Meio que passa por um túnel, não sendo um túnel, mas é a maneira de falar, né? É tipo meio que um duto que daí passa pelas montanhas e vai dar com a água, né, do Mar da Galileia. E por conta disso, pega as ondas e o negócio ali fica uma tempestade forte, né, de vento e de ondas ali no meio daquele lago. E com toda certeza os discípulos aqui, eles sabiam disso, né, sabiam que poderia acontecer, mas é claro, muitas vezes não conta, né, que naquela travessia deles, eles vão passar por algum tipo de dificuldade. Pois bem, mas acabaram enfrentando. E a verdade é que a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se refere a Pedro. Pedro, quando viu Jesus, ele manifestou o querer de ir até a ele, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: vem. E aí a palavra de Deus vai dizer que então ele desce do barco. Diferentemente dos outros discípulos, ele desce do barco e começa a andar até Cristo, caminhar sentido a Cristo. E aí, então, a palavra de Deus diz que ele começa a reparar a força do vento. E quando ele começa a reparar, ele tem medo, né? Porque, na verdade, de fato, em relação à nossa fraqueza humana, imagina você dentro de um lago, dentro do mar, no meio dele, vamos dizer assim, né? Desprovido de um colete salva-vida e de tudo, e de repente você começa a dar 2, 3 passos dentro da água, é algo sobrenatural, não é? Não é mesmo? E aí Pedro, então, ele sai do sobrenatural, olha para o natural, e aí ele começa a ter medo, né? Porque é como se ele olhasse para ele próprio e fala: como que eu estou fazendo isso daqui? Aí, de fato, ele começou, né? Por conta do medo que ele começou a ter, ele começou a afundar, né? Ele deu vazão ali para os sentimentos dele. Ele começou por fé, mas aí ele deu lado para os sentimentos, e por conta dos sentimentos e olhar a força dos ventos, né? Então ele acabou, né?
submergindo ao ponto dele gritar e Jesus socorrê-lo, pegar pela mão dele, levar ele para dentro do barco e ainda dizer: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando fala duvidaste aqui, eu vi que tem dois sentidos. Para mim, quando eu estava meditando nesse texto, por que duvidaste? Aí eu peguei e pensei tanto é no primeiro momento, né, quando ele falou assim: mestre, se és tu o que manda que eu vá até a ti. Aí eu fiquei pensando assim, não tem muita lógica, né? Tipo assim, eu fiquei tentando mentalizar esse sentido aqui. Mestre, se és tu, manda que eu ir ter contigo. Tá, mas e se não fosse? Então ele ia arriscar a vida dele pisando na água ali e afundar? Né? E se de fato não fosse Cristo? Então eu fiquei pensando assim, que ficou algo meio desconexo, ao meu ver, né? No meu ponto de vista. Mas a segunda opção aqui, quando Jesus fala, porque duvidaste, é pelo fato dele começar a caminhar e ver que estava dando certo. Mas aí então ele para de usar a fé e aí ele começa a submergir, porque ele reparou a força dos ventos. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que a gente faz que não provém de fé é pecado. A Bíblia vai falar que se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus, né? Se a gente crer, a gente vai ver o impossível acontecer. Mas quando a gente quando a gente age com a falta de fé, então acaba sendo uma incredulidade. E a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então eu olhei para esse segundo lado e vi que Jesus estava falando: Pedro, por que duvidaste? Por que você começou a andar e você desistiu? Por que você não se manteve focado na fé que você ia chegar até a mim para poder me abraçar? Né? Por que você não continuou? Era isso que para mim Jesus estava falando com ele. Por que duvidaste? Você começou bem porque você duvidou que você podia chegar até a mim. E o que me chama a atenção também, que eu estava meditando, é Jesus, quando ele vê, né, a intenção da pessoa de se chegar até a ele, né? A gente sabe que, na verdade, é um mover de Deus trazendo a humanidade para ele por meio do sacrifício vicário de Cristo. Mas no caso aqui, quando eu meditava, eu vi, né, Pedro tendo aquela intenção de ir até a Cristo, e o Senhor Jesus falou: vem, né? E Pedro, ele estava passando por um momento ali de dificuldades. Você já parou para pensar que geralmente, né, quando a gente vem para Cristo, estamos vivendo um momento de dificuldades, né, de lutas, de prova, e a gente manifesta aquele desejo de alguma maneira, de sermos amparados por Deus, né? Praticamente, particularmente, quando eu vim para Cristo há 12 anos atrás, quando eu estava no mundo, vivendo assim no mundo de errado, de pecado, de engano, né? No mundo do erro ali, na verdade eu vi que Deus começou a se manifestar para mim. Eu até tentei 2 vezes em direção a Cristo. E eu queria uma mudança, né? Eu queria que Deus mudasse a minha história. Eu só não sabia como poderia acontecer. Até que chegou o tempo mesmo de Jesus falar: vem, né? Ou vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele me fez esse convite por meio do Espírito de Deus, eu aceitei, fui até ele por fé, e ele começou a mudar a minha história, e de lá em diante ele falou: ande por fé, não por vista, né? Eu aprendi que, na verdade, a nossa caminhada cristã, ela sempre vai ser pela fé, né? Por meio da nossa fé em Cristo. E aqui então Pedro demonstrou o desejo de ir até a Cristo, e Jesus, como sempre, né, falou: vem. Né? Isso aí é para todas as pessoas que de repente estão em dificuldades, estão passando por lutas, provas, e elas querem a Cristo. Né? Então elas manifestam esse desejo, mas muitas vezes elas não têm certeza se Cristo quer elas, né? É como aquele leproso que, quando Jesus desceu do monte, andou ali um tempo, ele chegou até a Cristo e falou: mestre, Mateus capítulo de número 8, mestre, se quiseres pode purificar-me. Né? Jesus olhou e falou: quero ser limpo. Ele sabia que Jesus podia purificá-lo. Ele só não sabia se Jesus gostaria de purificar ele. E Jesus falou, surpreendeu ele, né? Falou: eu quero ser limpo, né? E naquele mesmo instante Jesus tocou, né, o que não poderia pela lei, né, no tempo, mas a misericórdia de Deus foi além, de Cristo foi além, e aquele moço lá recebeu a purificação e a libertação que ele precisava, né, tanto física como psicológica, né? Até porque um leproso na época, eles não tinham uma vida, eles não tinham acesso livre no meio da sociedade, né? Eles tinham que ficar em lugares ali,
lugares ali separados por conta das suas enfermidades. E se tratando de lepra, dificilmente a Bíblia menciona algum caso de alguém que foi curado com a lepra mesmo, né? Exceto o caso de Naamã, que não era, na verdade, um israelense, né? Não era de Israel. Então aqui Jesus, ele chama todos aqueles que manifestam o desejo de ir até ele chama para ir, mas ele também chama para exercitar a fé, né? Quando Jesus nos chama para caminhar com ele, obviamente ele vai nos dar vitória, seja qual for a situação que você e eu possamos estarmos enfrentando, né? Seja qual for a adversidade, seja qual for o teu problema, para Deus pouco importa, né? Tem pessoas que acham, meu filho está na droga, minha filha está na prostituição, é muito difícil sair. Não, para Deus, para Cristo, o preço é o mesmo, ele já pagou na cruz do Calvário, entendeu? Seja de um cigarro, de uma maconha, seja de um crack da cocaína, seja de uma prostituição, ou seja de uma mentira, o preço foi o mesmo, o sangue já foi derramado, já foi vertido na cruz do Calvário. Então, para Deus operar a libertação aí, é rápido, entendeu? Ele resolveu fazer hoje, ele faz e acabou. Traz o teu filho, traz a tua filha, muda a história, restaura a tua família, teu casamento, e as coisas são colocadas em ordem. Só que a grande verdade é que sempre Cristo nos chama para andar por fé, né? Ele fala, vem, ele dá o aval para a gente caminhar com ele que nos chamou, na verdade, né? E quando a gente caminha com ele, começa a caminhar com ele, é para desenvolver a nossa fé e a nossa confiança nele, sabendo que ele nos chamou para dar certo. Deus nos chamou para a gente ficar padecendo, vivendo uma vida e padecendo, como se Deus estivesse ali ao teu sofrimento e ao meu sofrimento. Não, ele nos chama para dar certo, mas para as coisas darem certo para mim, eu vou ter que fazer a minha parte é andar por fé, andar acreditando que o que Deus prometeu na minha vida, ele vai cumprir, andar crendo que minha família vai ser restaurada, que minha vida financeira vai ser restaurada, que meu ministério vai ser restaurado, ou seja qual for aquilo que eu tenha uma maior necessidade nesse momento, eu tenho que crer que Deus ele vai restaurar, porque eu estou caminhando por fé, eu estou crendo no meu milagre, eu estou crendo na resposta, eu estou crendo na solução, e aí Deus ele vai honrar a tua fé, meu irmão e minha irmã, vai honrar a minha fé, e as coisas vão sair bem. Então aqui Pedro teria abraçado a Cristo se ele continuasse pela fé. Como ele não continuou pela fé, ele não abraçou a Cristo. Mas aí Cristo rejeitou? Não, voltou para o barco, parou-se o vento, as tempestades das ondas ali causadas por conta do vento, né, a tormenta cessou, eles ficaram ali maravilhados pelo milagre de Cristo, e ali foi experiência para Pedro, porque posteriormente ele ia usá-la. Posteriormente ele teria testemunho para contar, e se ele tivesse uma outra oportunidade, ele não iria agir como ele agiu agora. Nesse contexto aqui, ele faria diferente, porque ele entendeu que se ele deu 3 passos por fé, ele daria mais 7 até chegar até a Cristo, entende? Ou seja, pela fé, ele conseguiria abraçar o mestre naquele momento, pela fé ele alcançaria o melhor do mestre. Então é isso que eu e você, meu irmão, temos que crer, que nós fomos chamados pela fé. Não repara os obstáculos, as adversidades, os levantes, as perseguições, as calúnias à sua volta. Desfoque de tudo isso. Não fique dando bola para isso. Por mais difícil que seja, dobra o joelho, ora a Deus, entrega na mão de Deus e segue para frente. Viva por fé. Alcance seus milagres pela fé, porque tudo que não provém de fé é pecado, segundo a palavra de Deus, tá bom? Jesus te chamou para andar com ele, então viva por fé. Ande pela fé, creia nos seus milagres pela fé. Tome posse dos seus milagres pela fé. Tome posse da tua saúde pela fé. Tome posse da porta de emprego pela fé. Tome posse dos milagres que você almeja pelos olhos da fé. E aí, no momento oportuno, Deus vai materializar na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero fazer uma oração pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que aqui estou, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença, juntamente com esses ouvintes da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este momento, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e pela tua palavra que veio falar conosco nesta manhã. Eu oro e peço, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, nos ajudar a cada dia, meu Pai, andarmos por fé diante da tua santa e poderosa presença, entendendo que o Senhor nos chamou para dar certo. Pai, tira toda a incredulidade, toda a dúvida no coração do teu filho, da tua
filha, tira toda a angústia, toda a tristeza, todo o aperto, todo o peso espiritual e dê a esses corações paz, Senhor, dê alegria, dê conforto, consolo, saúde, meu Pai, e a convicção, Senhor, de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai Santo, abençoe essas famílias aqui representadas, aonde houver uma necessidade que os teus filhos precisam, meu Pai, precisem que o Senhor reverta esta situação difícil que eles estão enfrentando. Pai, movimente as águas nesta manhã, eu te peço. Dá vitória para os teus filhos, Pai. Dá vitória para esta mãe, para este pai que tem chorado, Senhor, a cada dia por conta de um filho que está nas drogas, por conta de uma filha que está na prostituição, meu Pai, por conta de um lar que está rachado, de um casamento que está ruído. Meu Deus, põe as tuas mãos, Pai. Entra com restauração nessas famílias, nesses lares. Entra com restauração nesses ministérios, meu Pai. É o pedido que eu lhe faço nesta manhã, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Entra com uma restauração na saúde, na vida financeira, Senhor, do teu povo, Pai. Eu te peço em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Oh, Senhor, continue conosco, meu Pai, no decorrer desta semana, nos orientando, nos direcionando, meu Pai, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Dá a cada um de nós a tua paz, a alegria no teu Espírito Santo e a convicção que nós precisamos para seguirmos adiante, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para que cada um de nós venhamos alcançar em ti, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim eu oro, meu Pai, desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, tá? Abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.